Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de ensino religioso hoje traz mais uma parábola daquelas que o Senhor Jesus contava aos seus discípulos. Lembra que a gente já falou que é uma parábola, né? E nós sabemos que o Senhor contava essas parábolas para estar deixando ensinamentos aos seus discípulos e a nós, né? Que hoje podemos consultar a Bíblia, a palavra de Deus, né? E receber esses ensinamentos que o Senhor Jesus deixava, não é verdade? Então, hoje nós vamos ver a parábola das 10 virgens, que está lá na Bíblia Sagrada, no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo 1 ao 13. Então, essa parábola, ela começa falando que o reino dos céus pode ser comparado a 10 virgens. A 10 virgens que saíram com suas lâmpadas para receber o noivo. Então, são 10 moças, né? 5 dessas moças eram moças muito cuidadosas, moças muito prudentes. E 5 delas eram muito descuidadas, eram insensatas, certo? Então, tudo delas era para depois. Elas não eram muito preocupadas. Então, as 5 que eram sensatas, que eram prudentes, o que elas fizeram? Elas pegaram as suas lamparinas. Todo mundo sabe o que é uma lamparina? Lamparina é um recipiente onde a gente coloca azeite ou querosene e ele tem um pavio onde a gente coloca fogo e transforma em luz. Quem não conhece uma lamparina, é só pesquisar na internet que vai conhecer, tá bom? Então, essas 5 virgens prudentes pegaram as suas lamparinas cheias de azeite, mas também levaram azeite numa vasilha separada, um azeite de reserva, enquanto as descuidadas pegaram as suas lamparinas e saíram correndo de qualquer jeito. E aí o noivo demorou e demorou e demorou. E o que aconteceu? Elas caíram no sono. Dormiu todo mundo. Aí, quando estava no meio da noite, o que acontece? Elas ouvem o barulho de alguém falando. O noivo está chegando, saiam ao seu encontro, o noivo está chegando. E aí acordou todo mundo e levantaram todas elas. Aí as 5 que eram prudentes perceberam que o azeite da lâmpada tinha acabado, mas como elas tinham levado esse azeite em reserva, elas logo colocaram esse azeite no recipiente e a luz retornou. E as insensatas? E as descuidadas? Elas não tinham azeite para abastecer. Aí elas foram lá e falaram, dá-nos do seu azeite. Aí elas explicaram que era pouco para repartir. Então, que elas fossem e comprassem. E elas foram para comprar. Mas enquanto elas saíram para comprar, o noivo chegou. E aí entraram essas 5 noivas que eram sensatas, que eram prudentes. Elas entraram. Quando o noivo chegou e abriu a porta, elas estavam à espera. Estavam prontas, preparadas e entraram. E aí ele fechou a porta. E quando aquelas que eram descuidadas chegaram, a porta já estava fechada. E aí o que aconteceu? Elas gritavam e pediam, Senhor, abre, abre, abre. E ele falou assim, eu não conheço vocês. Então, o que o Senhor Jesus quis trazer de ensinamento nessa parábola? Que nós temos que estar sempre preparados, que nós devemos ser prudentes. Como assim, tia? Como assim? Nós devemos ter o nosso coraçãozinho limpo do pecado. Nós devemos vigiar naquilo que falamos. Da nossa boca não pode sair palavrão, não pode sair palavras que diz respeito à mamãe e o papai, os mais velhos, o tio, a avó, o avô, né? Nós devemos ser vigilantes.
Se a gente pensa em falar um palavrão, a gente pede, Senhor Jesus, me perdoa. Da nossa boca deve sair somente palavras que vai ajudar o nosso próximo, que vai edificar a vida dele. Como assim? Que vai trazer ânimo, esperança, que vai trazer ajuda para o nosso próximo. E nunca palavras que vão deixar ele entristecido, que vão magoar, que vão ferir, né? Então, nós devemos ser vigilantes em relação às nossas atitudes, em vigiar, em não estar pegando nada escondido de ninguém, mesmo que a mamãe deixe o dinheiro lá e a gente sabe que ela não vai importar, mas antes a gente precisa pedir permissão. A gente não pode pegar nada escondido, a gente não pode fazer nada escondido, a gente não pode desobedecer de maneira nenhuma, porque a palavra do Senhor nos diz que temos que ser obedientes, que temos que honrar pai e mãe, certo? Então nós devemos ser vigilantes. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor vai vir. E se o Senhor chegar numa hora que a gente respondeu a mamãe? E se o Senhor chegar na hora que a gente pegou algo escondido? É muito complicado, né? Então, por isso, nós não podemos fazer nada disso. Nós temos que ser sempre vigilantes, certo? Então, vamos prosseguir? Essa atividade traz para a gente uma lamparina, onde nós vamos estar ligando os numerais e vai estar formando uma lamparina que a tia quer um colorido bem bonito, ok? Número 1. Como Jesus compara o reino dos céus? Lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 1. Fácil, não é? Muito fácil. 2. Por que Jesus chamou as 5 virgens de insensatas? Será por quê? Está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículo 2. O noivo demorou para chegar e as noivas adormeceram. Quando ele chegou, o que aconteceu? Está lá em Mateus, no capítulo 25, no versículos 6 e 7. 4. Algumas virgens saíram para comprar o óleo. O que aconteceu quando elas retornaram, quando elas voltaram? Está lá em Mateus 25, 11. Nós já falamos todas essas questões aí lá na outra página, né? 5. O que o Senhor falou para as virgens que não vigiaram, ou seja, que não foram prudentes, que não foram cuidadosas? Está lá em Mateus 25, 12 e 13. Muito fácil essa tarefa, não é? Nós falamos tudo isso agorinha lá na outra página, né? Então eu espero que essa parábola venha trazer para nós um ensinamento e que nós possamos guardar esse ensinamento do Senhor Jesus em nossos corações. Ok? Então, tchau, tchau. Até a próxima. Beijos.